Choque de realidade no Flamengo e Bayern. Um Bayern que é superior na teoria e foi superior na prática. Flamengo, apesar da derrota, tem muito mais motivos para celebrar essa participação e essa campanha que fez no Mundial. Muito mais motivos positivos do que negativos. A gente vai discutir tanto os positivos quanto os negativos no vídeo de hoje. Além disso, vamos falar da perspectiva do restante da temporada, dinheiro que está entrando, jogadores saindo, jogadores chegando. E o principal, antes até da vinheta, vamos dar um recadinho para a galera que tá zoando. Vocês precisam lembrar que o time de vocês não é o Bayern de Munique e que muito provavelmente o Flamengo vai jogar contra o time de vocês ainda esse ano. Então, meu amigo, baixa a bolinha. Seu time muito provavelmente não tá nem no Mundial. E se tiver, tá para ser eliminado ou já foi. Então segura a onda. O Flamengo fez um jogo digno, fez uma participação digna e a gente vai falar sobre tudo isso, inclusive sobre a lesão de Pulgar, que pode deixar ele fora praticamente do restante da temporada toda. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão Vital e estamos aqui pra falar tudo do nosso Mengão. Dia difícil do domingo, mas não é desastre. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Foi de fato. Para esse tipo de jogo ter um resultado diferente da vitória do favorito, precisa de uma conjuntura aí de fatores que aconteçam que não aconteceram nesse jogo de domingo. A gente vai falar detalhes sobre a minha percepção e aí abrir uma discussão com vocês sobre se vocês concordam ou não com a minha visão sobre o jogo. Mas antes de mais nada, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro recapitular os resultados de ontem. Inter Miami tomou uma pancada do PSG, 4-0, que foi construído o placar todo no primeiro tempo. Segundo tempo o PSG claramente segurou, pisou no freio, passou com tranquilidade do Inter Miami. 5 da tarde, Flamengo e Bayern. Flamengo começou com muito azar, com erros, certo, teve gol contra do Pulgar, com erros principalmente por conta de nervosismo no início, que foram muitas vezes, principalmente os erros dos 2 gols finais, provocados por uma pressão do Bayern. Não é só demérito do Flamengo o fato dos erros, apesar de chamar de erros, são erros forçados pelo adversário. E isso, guardadas as devidas proporções, também é a estratégia do Flamengo. Se você olhar os jogos em que o Flamengo consegue mais amassar os adversários, é justamente porque o Flamengo consegue exercer aquela marcação e provocar os erros. A questão aí é que o Bayern faz isso de uma forma diferente, uma proporção física muito maior. E aí a gente vai entrar até no mérito físico aqui, que ficou muito claro a questão do Arrascaeta
o porquê ele não joga na Europa. Arrascaeta, para âmbito Brasil e América Latina, ele é o craque, talvez um dos melhores jogadores em atividade por aqui. Colocando ele para jogar uma partida, com um gigante da Europa, com o Bayern de Munique, ele já fica mais escondido. Fisicamente é um abismo quando você bota o Arrascaeta para jogar no meio dos caras da Europa. Uma diferença absurda. O Arrascaeta parecia uma criança jogando no meio dos adultos. Uma criança habilidosa, mas uma criança no meio dos adultos. Então, esse é um dos motivos que ele dá muito certo aqui. E talvez, por isso, não vá para lá. Mas vamos construir esse resultado. O Flamengo começou muito mal no sentido de nervosismo. Acabou dando azar, porque o gol do Kane de fora da área de esquerda, a bola desvia no pé do Léo Ortiz e entra exatamente onde podia entrar. O Rossi não acho que teve culpa no lance, nem no gol contra, nem no lance do gol do Harry Kane. E aí, o placar já abre 2-0 nos primeiros 10, 15 minutos. E aí, meu amigo, já não passava uma agulha com um cagaço enorme de tomar uma goleada histórica. Porque se foram 2 gols em 10 minutos, eu já pensei, F, né? Ferrou. Mas não, o Flamengo conseguiu se impor depois de tomar os 2 gols. Conseguiu, reagiu. Fez o gol com o Gerson. E aí foi o primeiro suspiro ali de possibilidade que a gente poderia tentar alguma coisa ou mais, pela forma que foi o gol. Antes de sair o gol, teve aquela defesa do Neuer ainda, no chute do Luiz Araújo. Então, o Flamengo estava chegando. Ele teve momentos, como o Danilo falou antes do jogo até, são vários jogos dentro de um jogo só. Então, o Flamengo ele teve aqueles momentos. Só que parou. O Neuer fazendo aquelas defesas, o Harry Kane acertando todas as finalizações praticamente, inclusive com a ajuda ali do destino, de dar uma desviadinha no zagueiro, e etc e tal. O Flamengo errou na marcação, deixou de pressionar naquele gol do Goretzka. Aquele ali foi o gol que me deu mais raiva, mais até do que o gol do erro de saída do Luiz Araújo. Mais raiva me deu aquele gol do Goretzka, que ele ficou 10 minutos ali com a bola no bico da área, a defesa do Flamengo não chegou em cima. Quem marcou parou a 5 metros de distância dele, não abafou, e ele teve toda a liberdade para chutar. O Rossi estava com a visão encoberta, mas de qualquer forma meio que quis escolher o canto num chute fora da área, coisa que qualquer um que veja futebol sabe que não é o mais correto. Mas não tô nem botando nada na conta do Rossi, não. Rossi tem muito crédito ainda, e não é aquilo ali que faria o Flamengo vencer o jogo. A questão é, o Flamengo teve lampejos ali de dar esperança de que poderia empatar em algum momento, no momento 2-1, depois no momento 3-2, em que o Jorginho faz o gol de pênalti. Jorginho tem que virar o cobrador de pênalti oficial do Flamengo, porque ele era o cobrador oficial da Itália. Desde a época de Nápoles, ele já começou a bater pênalti. Inclusive, o ceifador, vocês lembram dele no Flamengo? Ele se inspirou no Jorginho para bater os pênaltis do Flamengo, que é aquela definição em cima da hora. Que é aquele pulinho que ele dá no último passo para não definir perna de apoio ali pro goleiro, e o goleiro ficar sem ter muita base para onde ir. Isso é muito difícil de fazer, e o Jorginho foi o cara que meio que inventou. Foi o precursor nessa batida com esse pulinho, e ele é o cara que sabe fazer. Ficou muito tempo sem perder pênalti, e é o cara que tem que chegar no Flamengo agora e ser o cobrador oficial. Independente de ter acabado de chegar, não interessa. O melhor tem que bater. Então, fez o pênalti, fez o gol de pênalti, acabou dando aquela esperança. Só que a gente tem que levar em conta uma coisa, e isso aí depende muito de humildade. Humildade essa que teve até o Felipe Luiz depois do jogo, que é reconhecer que
toda vez que o Bayern começou a perder o controle do jogo, eles imediatamente se reorganizaram, foram para frente, fizeram mais um gol. Todas as vezes. 0-0, foram para cima, 2-0. O Flamengo diminuiu, 2-1. Eles reorganizaram, o Flamengo ficou acuado, porque o Bayern, quando vem para cima na pressão, é muito difícil. Vamos reagir, tudo contra-ataque. Não é simples assim. O Bayern foi 3-1. O Flamengo trancos e barrancos, segundo tempo, gol de pênalti, Jorginho, comemoração, agora vai. Bayern se reorganizou, 4-2. Sempre naquele mesmo modus operandi, a frieza, o jeito de nada abala o esquema de jogo. E isso é bonito de ver. É frio, mas é uma forma sensacional de você perceber o futebol com caras que têm essa capacidade de não serem afetados por circunstâncias emocionais de jogo. Claro, de serem menos afetados. Não é que eles não são, serem menos. Por exemplo, no 3-2, naquela bola que o Bruno Henrique recebe cara a cara com o Neuer, tenta dar por cima e vai pra fora, poderia ter saído o gol ali, o 3-3. E aí, com a torcida do Flamengo inflamando, talvez pudesse ter mudado as circunstâncias. Com certeza. O Flamengo poderia não ter feito o gol contra. Poderia ter marcado melhor no Goretzka. Poderia, naquela bola que bate na pontinha do pé lá do Léo Ortiz e entra no cantinho do Rossi, poderia ter desviado mais e ido para fora. Tudo isso poderia ter acontecido. Mas é o que a gente falou. O que aconteceu, por exemplo, no Botafogo e Paris Saint-Germain foi um conjunto de fatores todos juntos ali, que foi o Botafogo retrancado, recuado, num dia em que o PSG errou as finalizações todas, o goleiro deles lá, o John, estava num dia inspirado, e no único lance praticamente que o Botafogo chegou lá na frente, saiu o gol, numa bola desviada. Então um conjunto de fatores lá, os planetas todos se alinharam, e o Botafogo venceu o PSG. Isso não aconteceu no jogo do Flamengo. Muito pelo contrário. Os planetas ficaram todo descacetados porque o Flamengo não jogou bem, ficou desestabilizado. Sempre que ficou atrás do placar, o Flamengo deu uma desestabilizada e demorou até colocar a cabeça no lugar. E mais até do que o Flamengo em momentos de instabilidade, foi o Bayern muito estável e jogando muito bem e acertando muitas coisas em todos os setores. O Bayern finalizou muito bem. Tudo que eles não fizeram contra o Benfica, erraram muito no jogo contra o Benfica, eles fizeram contra o Flamengo. O Neuer fez aquela defesa do Luiz Araújo, também. Aquilo ali... não é que o Neuer vai fazer uma defesa daquela todo jogo, mas quase todo jogo ele faz, é o normal dele. O cara agarra demais. Então, não houve aquele alinhamento dos planetas a favor do Flamengo e por isso o resultado foi o resultado esperado. Mas o Flamengo errou demais. Errou, deu mole, mas o erro provocado pela forma de jogar do Bayern. Muito mais até pela forma de jogar do Bayern. Ninguém no Brasil... O Flamengo vai jogar ainda uma pancada de jogo esse ano que vem. Nenhum time do Brasil ou América do Sul faz um esquema de jogo, uma marcação parecida com a que o Bayern fez contra o Flamengo. Muito pelo contrário. O único time que consegue chegar mais perto do que o Bayern faz em relação à marcação-pressão, a pressão pós-perda, para forçar o erro do adversário, é o próprio Flamengo. É exatamente o que o Filipe Luís tenta pregar no Flamengo. É esse tipo de pressão, de marcação lá em cima. E para isso, passa muito por preparo físico. Preparo físico. E não é só não estar lesionado, é resistência, é conseguir estar com velocidade, com fôlego, com músculo, com estrutura durante a maior parte do jogo. Cansou, tem um cara que está exausto, tem alguém do mesmo nível ou até às vezes melhor no banco para entrar. Os caras tinham um Musiala no banco.
os pontas dos caras, Coman e Olise, os caras não... A gente fala que o futebol tá muito físico. Hoje não é só físico na força. É físico de... força no sentido resistência. E aí não quer dizer que o cara só corra. Não, o cara tem resistência e habilidade. Por que que o Vinícius Júnior ganhou o melhor do mundo? Porque ele é o mais habilidoso? Não. Coloca o Vinícius Júnior do lado do Neymar, por exemplo. O Neymar é muito mais habilidoso que o Vinícius Júnior. Porém, o Vinícius Júnior é um dos mais velozes, aliando a uma grande habilidade, a um grande poder de raciocínio rápido. Ele virou o melhor do mundo. Mas ele tá longe de ser aquele cara mais habilidoso. Ele não é. Ele é habilidoso, não tô dizendo que ele não é, mas ele vira melhor do mundo porque ele acaba sendo muito eficaz, muito efetivo, cria muitas jogadas por conta de uma grande habilidade aliada a um grande poder físico, de velocidade, de resistência. Ele faz inúmeros trabalhos dentro de casa, ele tem aquela câmara lá, sei lá o nome, hiperbárica, uma história dessa aí, que ele dentro de casa, ele fica dentro para regeneração física, tem uma série de coisas lá que eles fazem além do que tem aqui. O investimento, se o do Flamengo já é gigantesco, o de lá é 1000 vezes maior. E é bom que a gente já entra nesse mérito aí. O investimento dos caras passa muito por conta da moeda. O euro hoje está batendo quase R$7. Só o Harry Kane custou 100 milhões de euros para o Bayern de Munique. O Olise, mais 60 milhões de euros. Um Musiala que estava lá no banco, o garoto joga demais. Ele é a revelação da base do Bayern. E tá lá. Não sai. Proposta é o que não falta. E o cara fica lá. Só sai se o Bayern quiser. Achar que ele não faz parte do elenco mais. Mas enquanto o Bayern quiser que ele fique, ele tem bala para manter o cara lá. Imagina se o Flamengo tivesse essa condição de não precisar vender ninguém quando achasse que o cara tem vaga no time. Ou quando o cara pedisse para sair. Mas se o Flamengo tem hoje um Vinícius Júnior, um Paquetá, todas as revelações maiores, o Flamengo tivesse condições de manter e vender só os caras que o Flamengo entendesse que não fazem, não agregam tanto ao elenco, o Flamengo é outro. Então isso também tem que ser colocado na balança. Então, meu amigo, já tô me alongando muito aqui, tô falando muito do jogo, mas é porque a gente tem que colocar tudo isso na balança e só levar em conta que não houve o alinhamento dos planetas, que era praticamente a única hipótese do Flamengo vencer o Bayern. Não deu tudo perfeitamente certo. E tá tudo bem. O Flamengo tá vivo na Libertadores, tá vivo no Brasileiro, tá vivo na Copa do Brasil, e ninguém que o Flamengo pegue em nenhum desses 3 campeonatos vai chegar aos pés do Bayern. E nem aos pés do Chelsea. Inclusive, Palmeiras e Chelsea a gente vai ver o que vai dar. Daqui a pouco, hoje mais tarde, tem Fluminense e Inter de Milão, a gente vai ver o que vai dar. Mas, mesmo assim, o Bayern é muito superior, tanto a Inter quanto ao Chelsea. Passa muito por essa questão da escola alemã, de sempre igual, independente do que aconteça, focado, mantendo o mesmo movimento, mesma tática, tudo repetição, 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 e sem influência externa, sem ser afetado ou sem ser significativamente afetado pelos fatores externos. Então, meu amigo, é isso. Tá tudo certo, o Flamengo continua a sua temporada, o Flamengo tem a perspectiva agora de receber uma bolada grande e ter também perdas técnicas, saída de Gerson, ainda não se sabe exatamente se para Al Nassr ou para Zenit, saída de Wesley, também não se sabe ainda para que times, mas essas 2 saídas vão acontecer. O Flamengo ainda busca possíveis compradores ou para Everton Cebolinha ou para Michael, ou talvez até os 2.
Flamengo já está na iminência aí de anunciar o Carrascal. Continua atrás de meia, de atacante de lado de campo, de centroavante e de reposições para as saídas. Ou seja, o Gerson saindo, o Flamengo vai atrás de outro meio-campo. O Carrascal, a princípio, não é o cara para substituir o Gerson. O Flamengo vai atrás de outro cara para ser aquele substituto ao Gerson. A questão é, talvez o Flamengo já esteja considerando um cara de ataque como substituto do Gerson, porque o Gerson tem feito muito mais de início de jogo ali à ponta do que o meio-campo propriamente dito. Então, de qualquer forma, o Flamengo precisa ir atrás de outro volante. Saindo o Wesley, o Flamengo vai atrás também de um lateral direito. E aí, pode ser que o Flamengo também precise ir atrás de um primeiro volante. Por quê? Eric Pulgar foi pro hospital depois da saída lesionado do jogo. E aí eu vou ler aqui, eu tô pegando só para achar o boletim que soltou o Flamengo. Meio-campista Eric Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos do tratamento da lesão. Quebrou um osso do pé, sendo mais direto. E aí, ele já vira dúvida para a Libertadores, já vira dúvida até para a temporada toda. Tá? Chileno vira dúvida para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no fim de julho e também na Libertadores diante do Internacional em agosto. Quem entrou na vaga dele diante do Bayern foi o Alan. E aí essa parte que eu acho que vai precisar acontecer, que é o Flamengo ir ao mercado. O Flamengo vai... Eu já achava que o Flamengo precisava desde antes. Porque eu não acho que o Everton Araújo segura a marimba de ser um primeiro volante ele titular, nem o Alan. O Alan tá até melhor, mas pra mim o Alan não é primeiro volante. O Alan é assistente ali de primeiro volante, um segundo volante um pouquinho mais defensivo, mas primeiro volante é aquele cara que vai dar proteção pra defesa. Pulgar faz isso, não foi bem ontem, mas sem ele é pior. E aí contar com Everton Araújo e Alan como as duas únicas opções, o Flamengo tem que ir no mercado. Precisa ir ao mercado para trazer um primeiro volante, porque são jogos decisivos que, se o Flamengo... não, vamos esperar o Pulgar voltar, e aí ele já volta com o Flamengo podendo ter se ferrado contra o Atlético Mineiro, contra o Inter na Libertadores. Então, tem que ir no mercado, tem que ter gente de reposição, inclusive para lesões. Como, por exemplo, o Flamengo quando trouxe o Alexandro por conta da lesão do Vinha. Então, vamos aguardar para ver que nomes vão surgir e se de fato o Flamengo vai, na minha linha de raciocínio, tem que ir para contratar um novo volante. Beleza? É isso, meus amigos. Cabeça erguida. Quem vier falar qualquer coisa precisa lembrar que o seu time não é nem o Flamengo, muito menos o Bayern. Beleza? Por hoje era isso. Saudações rubro-negras. Tem muita coisa pra gente esse ano, nos próximos anos. E eu acho que pelo menos um títulozinho a gente leva esse ano. Pelo menos 2 seria o ideal. 3 seria foda. Mais um pelo menos acho que a gente leva. Saudações rubro-negras e cabeça erguida. Acima de tudo, cabeça erguida. Isso aqui é Flamengo. Fizemos uma participação muito digna no Mundial. Beleza? Até a próxima. Pega a visão. Segue o Lucão. Valeu. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.